Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Salomé Dalan, terapeuta holística. Hoje eu trago para vocês um assunto que eu acho muito interessante. Todas as primeiras consultas eu converso com vocês. Qual a sua religião? No que você acredita? Então eu vou falar hoje o motivo, por que eu pergunto isso. Porque religião é muito diferente de espiritualidade. Religião é uma coisa construída pelos homens para dar significado a algo imaterial, ao espiritual. E às vezes, nem sempre, o caminho que esta religião destinou para os seus seguidores, os seus fiéis, realmente leva a um caminho de espiritualidade. E aí eu vou explicar. Religião, então, é aquele credo que eu professo junto com outras pessoas, num templo, num sistema filosófico criado por homens. Espiritualidade já é um sentimento maior de religação. É aquilo que me leva da terra até o céu, até o universo, até o espiritual, no caminho uno daquele que me criou, daquele que eu concebo, de onde é a minha origem, da onde eu vim. Então a espiritualidade, ela pode ser muito bem sentida por um ateu. Sim, o ateu, ele diz que ele não acredita em Deus, mas no consultório eu conversei com 2 ateus que eles pensavam tão bonito a respeito do que seria a espiritualidade, que muitas pessoas que se dizem de tal igreja, não têm a concepção tão bonita de um Deus universal, uma energia primordial, aquilo que alimenta a minha ânima, o que eu sou aqui na Terra. Então isso fez com que eu refletisse a respeito, que realmente nem sempre a religião conduz a essa espiritualidade profunda. Então, por isso eu trouxe essa reflexão. A primeira pergunta que nós temos que fazer em relação a uma religião é: ela me liberta ou me aprisiona? Porque a espiritualidade é libertação de mim, uma libertação mais profunda, que me leva à concepção que eu sou uno com o todo, porém estou interligada com todos os mesmos seres que estão no planeta, que seja planta, animal ou pessoa. Essa ligação de princípio, ela me remete a algo muito maior do que simplesmente, por exemplo, um Deus de barba branca, de bata, né? Que eu sempre falo, né, para as pessoas: olha, eu acredito em Deus, mas não é aquele da barba branca, da bata branca, não é aquele, né? Mas na realidade, o que eu acredito é nesse ser único, uno, criador de todas as coisas, esse que alimenta, esse que me nutre, esse que faz com que eu transite aqui na Terra, me lembrando que eu sou algo maior, que eu carrego lá dentro uma fagulha dele e que os outros seres que estão na minha frente também carregam uma fagulha dele, porque todos somos um. E essa concepção do todos somos um me dá muita paz de espírito, me dá aquela sensação de que as coisas não estão indo bem só porque estão bem para mim. Mesmo quando surgem as dificuldades, parece que aquela paz, aquela tranquilidade que a espiritualidade me dá, ela faz com que eu transite pelas dificuldades com uma maior fluidez, maior facilidade, uma maior leveza. Porque eu sei que o que eu estou vivenciando hoje, se é em dificuldade, ele é passageiro, ele é transitório, é para algo que está me encaminhando para que realmente eu dê um salto qualitativo e que eu supere algumas dificuldades que a gente encontra mesmo no plano terreno. Eu já tive uma religião. Quando eu tinha lá, pelos meus 16 anos, eu era de grupo de jovens, da igreja, então eu tocava violão lá com o pessoal. Foi um momento muito rico da minha vida. Só que vários questionamentos, né, quando eu comecei a ler a Bíblia,
a minha interpretação daquilo era diferente da que diziam naquele templo. Estava errado deles? Não. Só que a reflexão que eu fazia era fruto do que eu vivia. Então, isso foi me conduzindo para outro tipo de leitura em relação à Bíblia, que eu considero um dos livros sagrados que a humanidade preserva. Então, tem várias coisas lá que eu trago, inclusive quando eu estou conversando no consultório. Por quê? Porque é a minha formação, faz parte de mim. Aquele livro de sabedoria, ele me conduziu por muitos momentos difíceis. E eu posso dizer, não foi o templo em si, o condutor daquele templo, que me levou a outros caminhos diferentes do que eu estaria trilhando se eu estivesse lá. O que eu acho que eu consegui em relação a fazer esse discernimento entre religião e espiritualidade foi liberdade. A liberdade, ela é capaz de te levar para outros patamares, porque eu passei a não ter medo mais de Deus, porque eu passei a perceber que eu era parte dele. E esse Deus, criador de todas as coisas. Então eu passei a estar compreendendo, por exemplo, lá na Bíblia, Velho Testamento, como sendo a escrita de um povo, de um Deus que hoje, se eu for comparar, né, com o Novo Testamento, por exemplo, quando veio Jesus, ele tinha um poder assim evolucional. No Velho Testamento tinha aquele Deus vingativo, Deus punitivo, como um pai que está aprendendo a lidar com seus filhos. E depois ele descobre, no decorrer da humanidade, que é o que a gente faz todo dia, com todos os processos que a gente vivencia. Eu acredito que nós estamos encaminhando esse aprendizado para ficar lá na nuvem, né? Para ficar lá no abstrato e para alimentar, retroalimentar todos os outros seres que estão por aqui. Então foi isso que me libertou. Eu perceber que Deus também, lá no começo, né, onde está a Bíblia, Velho Testamento, ele evoluiu em relação ao Novo Testamento. E por eu estar citando tanto a Bíblia, que é um livro que eu li, eu fiz questão de, com 16 anos, as minhas dúvidas em relação a esse Deus eram tão grandes, que eu simplesmente comecei a ler tudo. E aí lá pelo final, né, quando cheguei no Novo Testamento, com aqueles aprendizados de Jesus, que para mim é o grande mestre da humanidade, embora eu reconheça que existam outros, com tanto amor, tanta evolução do que seria um amor paterno de um pai que antes só pune e que agora não. Ele concebe que os seus filhos têm aquele desenvolvimento todo, prosseguir. E é mais fácil socorrer do que punir. Então foi esse o meu aprendizado em relação à Bíblia. Eu ouvi um comentário assim muito engraçadinho assim de uma outra pessoa que entrou no meu perfil no Instagram e viu que eu tinha uma fontezinha com Buda. Ai, ela era, sabe? Buda, para mim, é outro grande mestre. Como Jesus, eu aprendi várias coisas com ele. Por exemplo, andar no caminho do meio. Eu não preciso amar, porque isso é paixão, né? Aquele amor assim cego, e eu não preciso odiar. Eu posso andar num caminho de compreensão, é o caminho do meio. Então, o mestre Buda também me ensinou muitas coisas, como outros mestres que andam por aí, o Mahatma Gandhi, né? Seja você a diferença que você quer ser no mundo. Então é isso que eu proponho nesse vídeo, que você, assim como eu, comece a trilhar o seu caminho, o da sensibilidade, o de estar percebendo que no mundo você não precisa ser uma única religião, você pode ter Deus dentro de você e levar isso para a expansão de todos os horizontes que permeiam a tua vida, certo? Se você gostou, clica em gostei. E se inscreva no canal. Toda semana eu trago uma novidade aqui, tá bom?